Vamos conhecer hoje o significado e a importância das relíquias dos santos da nossa igreja. A Igreja Católica, sim, reconhece a importância e a devoção às relíquias dos santos. Mas o que são as relíquias? Elas realmente têm poder? Vamos conhecer um pouquinho, né? Para que a gente aprofunde nesse conhecimento e aí a partir desse conhecimento entendermos e tomarmos posse desta graça que a Igreja estende a todos os seus fiéis. Relíquia vem da palavra em latim restos, né? Então são os restos mortais de uma pessoa que a Igreja já canonizou, né? Ou está em processo de beatificação, então a Igreja permite que se recolha essas relíquias para a veneração. A Igreja nos ensina que as relíquias, elas são sacramentais. E quando é um sacramental, sendo usado com muita fé, as pessoas alcançam muitas graças através delas. É importante frisar, gente, que as relíquias, elas não são amuletos. Pelo contrário, é o pedacinho ou da carne ou de um objeto de uma pessoa que já é, então, beatificada ou canonizada da nossa igreja, para nos lembrar a fé, o testemunho de vida que essa pessoa viveu e nos deixou de exemplo, tá bom? Teve sim um período em que, lá pela Idade Média, que as relíquias elas foram assim tidas como amuletos, perdendo totalmente ali o seu valor de fé diante das pessoas, sendo mesmo até ser negociada, vendida, trocada, né? Então foi feito um comércio em cima das relíquias, com muitas promessas, né? Algo assim fora do que é o que realmente a Igreja nos ensina. E é importante lembrar que as relíquias, ela vem na nossa fé, na nossa igreja, desde os primeiros séculos. E ela não se estende só na Igreja Católica. Outras religiões, né, por exemplo, como os muçulmanos, também têm as suas relíquias. Eles têm lá no templo deles de Israel pelos da barba de Maomé, no qual eles também veneram e que é exposta uma vez no ano, né, para os fiéis muçulmanos, né, no período determinado por eles lá da fé, para que seja venerado, para que os fiéis rezem diante, então, ali dessa relíquia das barbas do profeta aí, Maomé. Então, ela se estende não só na nossa igreja e em muitos outros, mas é importante a gente lembrar que veneração não é adoração, não é acreditar que porque eu estou diante de uma relíquia, né, tudo pode acontecer. Se usamos com fé, entendendo o significado que ali está algo, um pedaço que seja da carne, do osso, daquele santo, pela minha fé eu sei que Deus pode operar maravilhas por intercessão deste servo fiel a Ele, né? Em vida e agora no céu. Então é importante a gente ter esses pontos bem esclarecidos na nossa mente, porque nós católicos, uma vez por todas, não adoramos imagens, não adoramos relíquias, tá bom? Que isso fique muito claro para todos nós. A igreja, então, ela classifica as relíquias em 3 etapas, tá? A primeira, a relíquia de primeiro grau, são aquelas partes, membros do corpo da pessoa, tá bom? Ou pode ser, por exemplo, um fragmento do osso, um pedacinho da pele, algum órgão, né, daquela pessoa, como por exemplo, se tem o braço de Santa Teresa d'Ávila, né, que a igreja guarda como uma relíquia, que ela tanto usou esse braço para a as cordas vocais, a língua de Santo Antônio, muitos
santos com o corpo inteiro, né? Porque não se corrompeu, tá lá um santo, corpo incorrupto. Então essas que é realmente parte do corpo da pessoa é então tida como a relíquia de primeiro grau. Relíquias de segundo grau são peças, né, objetos que pertenceram a essa pessoa, que era de seu uso. Então, por exemplo, a roupa, um terço, uma caneta, aquilo que o santo usava no seu dia a dia, que era do seu pertence. Então, são relíquias de segundo grau, que é então a congregação, enfim, o responsável por essa divulgação desse santo. Então, ou eles tiram um pedacinho da veste para então distribuir essa relíquia. E a de terceiro grau é aquelas que, por exemplo, eles pegam um tecido e passam, né, encostam no relicário onde está ali uma relíquia de primeiro grau, né, como eu falei, uma parte do corpo daquele santo. Então esses tecidos que são tocados, né, no relicário, né, desse santo, então ela torna-se então uma relíquia de terceiro grau. Eu tenho aqui 3 relíquias, tá bom? Mas são de segundo e terceiro grau. A de São João Paulo II, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui, olha, bem nessa bolinha, aqui tem um pedacinho da roupa de São João Paulo II. Uma relíquia, então, de segundo grau, que é da peça, né, de que a roupa de São João Paulo II. Aqui eu tenho também uma relíquia de segundo grau de São Padre Pio. Tá nesse plastiquinho aqui envolto, também um pedaço do tecido da roupa de São Padre Pio. Relíquia, então, de segundo grau. E essa terceira relíquia, que é aqui, olha, um pedacinho do tecido tocado no relicário da serva de Deus, Madre Maria José de Jesus. Ela é serva de Deus, se eu não me engano, ela já foi beatificada, tá? Ela foi uma grande divulgadora de São José. Inclusive, aqui no canal eu tenho um especial de São José que foi feito neste livrinho, né, que é todos os dias do mês de março, escrito por essa amada de Deus, a Madre Maria José de Jesus. Então essa relíquia é de terceiro grau, porque é um tecido tocado nas relíquias da serva de Deus, tá? Eu não tenho a de primeiro grau, mas aqui na minha paróquia, na Igreja Santo Antônio, nós temos no relicário um pedacinho da pele de Santo Antônio, né? Então, aí vai, conforme vai sendo divulgado e distribuído. Temos muitas riquezas, temos riquezas extraordinárias na nossa igreja, como por exemplo, as relíquias do Santo Sudário, que foi aquele tecido que envolveu o corpo de Nosso Senhor quando ele foi sepultado, a relíquia da cruz, né, da cruz de Cristo, que foi aí descoberta por Santa Helena, depois foi roubada, conseguiram novamente, né, recuperar essa cruz, e aí depois eles foram tirando vários pedaços para poder distribuir, né, esses pedacinhos então do madeiro da cruz de Cristo. Então são relíquias assim preciosíssimas. O lenço de Verônica também uma relíquia extraordinária. A casa da Sagrada Família, que está lá em Loreto, também é uma relíquia extraordinária da nossa igreja. Então nós precisamos sim fazer uso com muita fé e devoção. Existem sim muitas curas, muitos milagres através das relíquias, tá bom? Não podemos de maneira alguma descartar essa hipótese, porque sim, é um sacramental tomado da nossa fé. Deus opera maravilhas através dessas relíquias, né? Por intercessão então desse santo, desse filho aí, então, hoje já na graça de Deus intercedendo por nós. Então, só para a gente fechar, para vocês terem uma ideia como a igreja ela
leva isso muito a sério. Embora tenha tido tudo lá na Idade Média, toda essa bagunça aí de vender, comercializar as relíquias, que levou assim a ficar numa situação meio de incredulidade, né? Mas a igreja, então, ela no Concílio de Trento fala assim: ensine os bispos diligentemente que devem ser venerados pelos fiéis os sagrados corpos dos santos mártires e dos outros que vivem em Cristo, corpos que foram membros vivos de Cristo e templo do Espírito Santo, e que por ele hão de ser ressuscitado para a vida eterna e glorificados, e pelos quais concede Deus aos homens muitos benefícios. Então isso aqui, olha, foi falado pela igreja no Concílio de Trento, há muitos anos atrás. E um alerta corre-se assim a pena de ser excomungado da nossa igreja quem vende, troca e faz uso das relíquias para assim promover, né, situações onde pega-se rendas financeiras. Isso não pode acontecer. Relíquias são sagradas, é para aumentar a nossa fé, para levar o povo a buscar mais e mais, a exemplo dos santos, a santidade. Então é isso, gente. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho da importância, né, do poder das relíquias na nossa vida, na vida da nossa igreja. E você agora conhecendo, faça uso dessa graça. Se na sua igreja tem uma relíquia, reze diante dela, clame com fé a intercessão desse santo diante dessa relíquia, aquilo que você tanto necessita. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixa um like, é muito importante para o canal. Tá chegando? Se inscreva, ativa o sininho para receber aí as notificações e não ficar sem ver os novos vídeos. Compartilhe, tá bom? E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.